Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Edislene Andrade, sua professora de matemática e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, vamos aprender! Hoje nossa aula será sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam 8 ângulos, como você pode ver na figura. Ângulos que possuem nomes e relações específicas entre si. Vamos estudar suas nomenclaturas e as propriedades que os relacionam. Antes de verificar exatamente a relação entre esses ângulos, eu quero que vocês observem aqui essa figura em que a gente determina bem o que é uma região interna e o que é uma região externa, porque nós vamos falar muito sobre isso. Então, região interna vai ser toda a região compreendida entre as duas retas paralelas. É o que nós temos aqui, ó. A reta paralela S, que ela está em cima, e a reta paralela R, que está embaixo. Qualquer ponto dentro dessa região a gente vai chamar de interno. E quando a gente estiver falando sobre a região externa, a gente está falando sobre essa região aí em verde, que está acima da S e abaixo da R. Outra observação que a gente pode fazer também é com relação a lado, direito ou esquerdo, porque nós vamos falar sobre lados alternados e lados colaterais. Então, quando eu falar sobre lados direito ou esquerdo, alternos ou colaterais, eu estou falando em relação a essa reta T, que é a reta transversal, que está interceptando tanto a reta R quanto a reta S. Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles que estão localizados do mesmo lado da reta transversal T. Um ângulo está interno às retas paralelas R e S e o outro está externo. Uma maneira bem prática da gente entender o que são ângulos correspondentes é se você pegar esta reta que está aqui embaixo, S, deslizar sobre a reta transversal T e aí você vai verificar os ângulos correspondentes A e E, B e F, C e G, D e H. Os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Ainda na figura, a gente vai poder observar os ângulos que são opostos pelo vértice. Quem são os ângulos opostos pelo vértice? Localiza aqui comigo ali, ó, aqueles 4 ângulos ali superiores, A, B, C e D. Quem são os ângulos opostos pelo vértice? A é oposto ao vértice C, B é oposto ao vértice D, E é oposto ao ângulo G e H ao ângulo F, e esses ângulos são congruentes. Próxima informação são ângulos alternos. E aí a gente tem 2 tipos, os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Vamos começar pelos internos primeiro. Os ângulos alternos internos são pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal e dentro das duas retas paralelas. Então aqui, ó, pelo desenho, vamos observar quem são os ângulos alternos internos. Nesse caso aí, a gente tem o ângulo D e o ângulo F. Percebam que o ângulo D está na parte superior e o F está na parte inferior. E por que eles são alternos? Porque um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo da reta transversal T. O outro par de ângulos alternos internos aí é o ângulo C e o ângulo E. E a informação principal que a gente precisa saber a respeito dos ângulos alternos internos é que eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Ângulos alternos externos, observem bem aí, agora eles estão exterior à região, que foi aquela que eu apresentei para vocês, ou seja, eles estão acima da reta R e abaixo da reta S. Os ângulos alternos externos estão também em lados opostos, só que fora das duas retas paralelas. Veja na figura abaixo exemplos destes ângulos. Então, quem são aí os pares de ângulos alternos externos? É o ângulo A e o ângulo G e o outro par B e H. Todos os ângulos alternos são congruentes, ou seja, apresentam a mesma medida. Agora a gente vai ver os ângulos colaterais, ou seja, os ângulos que estão do mesmo lado. Ângulos colaterais também podem ser internos ou externos. Vamos começar pelos internos primeiro. Os ângulos colaterais internos estão do mesmo lado da reta transversal T e dentro das duas retas paralelas, então eles estão ali na região interna. Ângulos colaterais internos são suplementares. Lembra aí assuntos das aulas anteriores? O que são ângulos suplementares? Isso mesmo, são ângulos que somam 180 graus. Então veja bem, primeira informação que é diferente, tanto os correspondentes quanto os alternos, eles são congruentes. Já quando a gente vai falar dos ângulos colaterais, a soma deles são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Quem são então esses pares de ângulos pela figura? D e E. Então, quando eu somar D mais E, vai ser igual a 180. C e F. Quando eu somar C mais F,
vai ser igual a 180 graus. Vamos continuar agora com os ângulos colaterais externos. Os colaterais externos também estão do mesmo lado das duas paralelas, só que fora das paralelas. Veja na figura abaixo exemplo desses ângulos. Então, a gente pode observar aqui, ó, os ângulos colaterais externos são suplementares, ou seja, somam 180, igualmente os internos. Então, se é ângulo colateral, você sabe que eles vão ser suplementares. Vamos identificar aí os pares de ângulos que são colaterais externos. A e H, ou seja, quando eu somar A mais H, vai ser igual a 180. B e G, quando eu somar B mais G, vai ser igual a 180 graus. Vejamos agora o nosso primeiro exemplo. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que é justamente o que a gente está estudando hoje, formam ângulos colaterais externos, cujas medidas em graus são dadas por 3x mais 20 e 2x menos 15. Calcule a medida desses ângulos. Veja bem, tá aí, agora a gente tem aí o desenho, para que a gente possa enxergar aí qual é a situação. Então, são ângulos colaterais externos, não é isso? E aí, qual foi a informação que a gente aprendeu sobre ele? Isso mesmo, que eles são suplementares. Então, isso significa que a soma dos dois vai ser igual a 180. E a gente tem que tomar cuidado, porque as medidas aí, elas estão expressas de forma algébrica, mas não tem problema, a gente vai utilizar essa informação. Então, o primeiro ângulo é 3x mais 20. Você vai somar com o segundo, 2x menos 15. E a soma disso é igual a 180. Logo, a gente vai formar a equação do primeiro grau. E aí, a gente vai fazer o quê? Aproximar ali os valores que são semelhantes, que é 3x com 2x. 3x mais 2x, 5x. E aí, a parte numérica, 20 menos 15, dá 5. E aí, eu vou repetir o segundo membro, que é igual a 180. Então, ficou mais simples agora. 5x mais 5 igual a 180. Passo 5 lá para o outro lado. Se ele era positivo, ele vai negativo. E aí, eu posso fazer a subtração com 180. Então, vai ficar 5x igual a 175. Eu não quero saber quanto é o valor de 5x, eu quero saber o valor de um x só. Então, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 175 dividido para 5 é igual a 35 graus. Veja bem, ele perguntou qual é o valor dos ângulos, então não posso parar aí no 35. O 35 é o valor do x, a gente vai ter que verificar então agora qual é o valor do primeiro e do segundo ângulo. O que eu vou fazer? Só substituir. Então, para o primeiro ângulo, a gente tem a expressão 3x mais 20. Então, você tira o x, coloca o 35. Então, fica 3 vezes 35 mais 20. Multiplicou 3 vezes 35 é igual a 105. Mais 20, 125 é o valor do primeiro ângulo. E para descobrir o segundo, você faz a mesma coisa. Pega a expressão dele, 2x menos 15, e substitui o x por 35. Então, vai ficar assim, 2 vezes 35 menos 15. 2 vezes 35 dá 70. 70 menos 15 é igual a 55. E aí, a gente pode responder com toda certeza que os ângulos procurados medem 55 e 125. E se você for um aluno astuto, ainda pode verificar que a soma vai dar exatamente igual a 180. Vamos avançar agora para o exemplo 2. A figura mostra como uma desenhista procede para observar o vaso que quer desenhar. O lápis é colocado paralelamente ao objeto e serve para comparar as dimensões. Podemos representar alguns elementos da figura pelas retas paralelas RS e as transversais T e V. Agora, calcule os valores de x e y. Vejamos aqui, ó. Os ângulos azul e laranja são alternos e internos, ou seja, eles são congruentes. Observa comigo aí, ó. Eu estou falando dos ângulos azul e laranja. Então, se eles são congruentes, eu posso igualar as suas medidas. Então, a medida do ângulo azul é 2x menos 58. A medida do ângulo laranja é x mais 20. Eu vou igualar essa informação porque os ângulos são congruentes. Então, vai ficar assim, 2x menos 58 igual a x mais 20. Vamos separar agora, letra para um lado, número para outro. Então, vai ficar 2x menos x, porque o x veio lá do outro lado, ele vai trocar o sinal dele. E o 20 mais 58, pelo mesmo motivo. 58 veio de lá, era negativo, vem para cá positivo. E aí, 2x menos 1x, vai sobrar um x. E 20 mais 58 é igual a 78 graus. Então, o valor de x a gente já descobriu. Mede 78. Agora, vamos observar lá qual é a relação que eu posso ter com aquele ângulo amarelo ali, que é chamado y. O ângulo amarelo ele é correspondente ao ângulo roxo. E o ângulo roxo a gente tem a medida. A medida é de 114 graus. Se eles são correspondentes, significa que eles são congruentes. Logo, eu posso afirmar que eles possuem a mesma medida. Então, o y vale 114 graus. Fala, galerinha! Se liga nessa dica, ó.
Quando duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal, formam-se 8 ângulos e entre eles existem relações importantes, hein? Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, assim como os ângulos correspondentes, que ocupam a mesma posição em relação às retas. Também existem os ângulos alternos, que têm a mesma medida e aparecem em lados opostos da transversal, sendo internos quando estão entre as paralelas e externos quando estão fora delas. Já os ângulos colaterais, que ficam do mesmo lado da transversal, podem ser internos ou externos e sempre somam 180 graus. Curtiu a dica? Então bom estudo! Chegou a sua hora, a hora de você participar agora aqui comigo no Sexto Tempo, né? Eu faço a minha parte daqui, você faz a sua parte daí. Chegou a hora do Vamos Exercitar. Questão 1. Sendo as retas RS paralelas e T uma reta transversal a estas, determine os valores de A e B. E aí, será que vai ser 35 e 145? Será que vai ser 45 e 135? Letra C, 35 e 155 ou letra D, 45 e 125? Agora é com vocês. Relógio na tela. Vamos à solução da questão 1. Os ângulos A e 45 são alternos externos, logo eles são congruentes. Então a gente já pode afirmar que o A mede 45 graus. Os ângulos A e B são ângulos suplementares. O que significa isso? Que a soma deles vai dar 180. Então, se a gente já conhece o valor de A, fica fácil determinar o valor de B, porque a soma dos dois dá 180. Então, se o A é 45, vai ficar 45 mais B igual a 180. Isolando esse B, nós vamos pegar o 45 e passar lá para o outro lado com operação inversa. Então, vai ficar 180 menos 45, que resulta em B igual a 135 graus. Vamos ver qual é a alternativa correta? Letra B. Muito bem. Questão 2. Uma reta transversal T secciona duas retas paralelas, determinando 8 ângulos. Dada a informação, o ângulo AIG, B e H são, respectivamente, agora a gente está falando aí sobre a classificação deles. Fique atento, hein? Será a letra A, B, C ou D? É com você.
ângulo. Vejamos então. Ele quer informação a respeito do ângulo A e G. A gente colocou aí na tela, né, exclusivamente os ângulos A e G. E a gente pode observar que eles são o quê? Alternos, porque eles estão em lado opostos à reta, ok? E estão na região externa. Então, eles são alternos externos. Já o outro par que ele fez referência é o B e o H. E aí você pode observar, eles estão na região interna e eles estão em lados alternados. Então, B e H são alternos internos. Vamos verificar então qual é a letra correta, que tem a informação alternos externos e alternos internos. Isso mesmo, letra C. Questão 3. Na figura abaixo, calcule o valor de x sabendo que são retas paralelas. Letra A, 130 graus. Letra B, 145 graus. Letra C, 160 graus. Ou letra D, 175 graus. Agora é com você. Solução da questão 3. Os ângulos verde e laranja, que eu posso chamar de x, são alternos internos, então eles são congruentes. Logo, significa dizer que a medida x mede a mesma coisa que a medida do ângulo verde, ok? E o ângulo verde, x, é suplementar ao ângulo azul, que mede 50 graus. Isso significa dizer que se eu descobrir quanto mede o ângulo verde, eu vou descobrir quanto mede o ângulo amarelo, ok? Então, vamos nos concentrar aqui nessa suplementaridade de x e 50. Então, significa dizer que se eu somar x com 50, vai ser igual a 180 graus. E aí, eu tenho uma equação do primeiro grau super simples, né? Mamão com açúcar para resolver. Isola esse x aí. Passo 50 lá para o outro lado, vai ficar 180 menos 50. Logo, o nosso x mede 130 graus. Resposta correta, letra A, 130. Vocês arrasaram hoje, tenho certeza que vocês foram muito bem e acertaram as 3 questões. Fico muito feliz da companhia de vocês e vocês estarem fazendo a parte de vocês aí, enquanto eu faço a minha parte daqui. Agora, chegou a hora de quê? De ver o que aprendi hoje. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre retas paralelas cortadas por transversal. Nós aprendemos que essa relação determina 8 ângulos que têm nomes e uma relação entre si. O primeiro deles foi de ângulos correspondentes e a principal informação é que você não esqueça que eles são ângulos congruentes. Aprendemos também sobre ângulos colaterais, que podem ser internos ou externos. E a principal informação que você precisa guardar é que esses pares de ângulos são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Por último, vimos ângulos alternos, que também podem ser internos ou externos. E a principal informação é que esses pares de ângulos são congruentes. E a aula de hoje, infelizmente, está chegando ao fim. E eu espero que você continue estudando, porque certamente você vai colher bons frutos disso. Até a próxima. Tchau, tchau!